João capítulo 10, versículo 11 ao versículo 21. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Nos diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, amados, Deus nos abençoe mais uma vez pela porção lida da sua palavra. Os irmãos podem sentar. Irmãos, dando continuidade às mensagens no Evangelho de João, como temos feito todas as quartas-feiras, nós vamos hoje dar continuidade nesses versículos que acabamos de ler, e eu quero trazer uma mensagem mostrando Jesus como o maravilhoso pastor. Jesus aqui vai fazer mais um contraste, agora entre o pastor e o mercenário, aquele que é pastor e aquele que é mercenário. E nós sabemos que mercenário é alguém que é contratado para cuidar das ovelhas, segundo aqui Jesus vai nos mostrar. Mas o mercenário, ele não é pastor, ele não é dono das ovelhas, ele faz apenas o seu trabalho para receber o salário. Ele não vai arriscar a sua vida pelas ovelhas, mas sim, ele está ali apenas para ganhar o seu sustento. Diferentemente do pastor, o pastor, ele é dono das ovelhas, o pastor, ele importa-se com as ovelhas, o pastor defende as ovelhas, e ele próprio está pronto a dar até sua própria vida pelas ovelhas. E quando nós olhamos para as Escrituras, entre tantos nomes de Jesus, Jesus é apresentado aqui como o próprio João deixa escrito, inspirado pelo Espírito Santo, ele como o bom pastor. E é um dos temas em que a Bíblia nos chama mais a atenção. E Jesus vai chamar os seus discípulos de ovelhas. Nós sabemos que ovelha é um animal indefeso,
Ovelha é um animal inseguro. Ovelha é um animal míope. Ovelha é um animal que não pode alimentar-se a si mesma. Ela não pode proteger a si mesma. Ela não pode limpar a si mesma. Precisa de alguém para cuidar dela. Então, a figura da ovelha é uma das figuras também mais marcantes aqui que Jesus usa para ilustrar, para mostrar os seus discípulos. Ovelha é totalmente dependente do pastor. Assim também nos mostrando como os discípulos de Jesus, todos eles são totalmente dependentes de Jesus. Nós podemos ver aqui nas Escrituras os grandes líderes do povo de Deus que exerceram a função de pastor. Podemos ver o patriarca Abraão, Isaac, Jacó. Todos eles eram pastores de ovelhas. Moisés também era pastor de ovelhas. O rei Davi também era pastor de ovelhas. Deus também é chamado lá no Antigo Testamento do pastor de Israel. Israel é chamado também o rebanho de Deus. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, principalmente no livro dos Salmos, Jesus é apresentado como Messias, e o Messias é apresentado no livro dos Salmos como o pastor de Israel, o bom pastor. Quando nós olhamos para o Salmo 22, Jesus é apresentado como o pastor que dá a vida pelas ovelhas. No Salmo 23, Jesus é apresentado como o grande pastor que vive para as ovelhas. No Salmo 24 também, Jesus é apresentado como o supremo pastor que voltará para buscar as suas ovelhas. E aqui em João 10, a começar do versículo 11, Jesus se apresenta como o maravilhoso pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Quando nós observamos aqui no texto original o adjetivo aqui bom, não é? O sentido básico é maravilhoso. Jesus é o maravilhoso pastor que nos é apresentado aqui no capítulo 10, segundo deixou escrito João. Palavras aqui de Jesus: eu sou o bom pastor, eu sou o maravilhoso pastor. E esse pastor, ele corresponde a um ideal, tanto em caráter, como em toda a sua obra. E é isso que nós vamos ver, que as Escrituras nos mostram Jesus Cristo como este maravilhoso pastor. O apóstolo Pedro entendeu muito bem isso. Em sua primeira carta, lá no capítulo 5, versículo 4, ele fala que Jesus, ele é o nosso supremo pastor, que se manifestará para dar às suas ovelhas a inacessível coroa da glória. O apóstolo Pedro conviveu com o próprio Jesus Cristo. João também, que escreveu aqui o Evangelho, as cartas e também o livro de Apocalipse. E na primeira carta de João, lá no capítulo 1, ele diz que ele viu, ele tocou esse supremo pastor, esse maravilhoso pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E várias verdades devem ser destacadas aqui nesse texto
sobre a pessoa de Jesus como o maravilhoso pastor. E nós veremos aqui o motivo pelo qual Jesus vai se apresentar, vai mostrar para os judeus ali, para todos os seus discípulos, ele como o maravilhoso pastor prometido a Israel. Então nós veremos pelo menos 5 verdades acerca deste maravilhoso pastor. Então, Jesus se mostra aqui como maravilhoso pastor, primeiramente, porque ele é maravilhoso, porque sacrifica-se pelas ovelhas. Está aí no versículo 11 e o versículo 15, parte B. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o versículo 15 diz, a parte B, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus é o maravilhoso pastor que se sacrifica pelas suas ovelhas. Ele é o maravilhoso pastor. Ele não é aquele que oprime as ovelhas. Ele não é aquele que explora e devora as ovelhas. Mas Jesus aqui, ele é bem claro. Ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus deixa bem claro, aqui no versículo 11 e no versículo 15. E o contexto pelo qual nós estamos lendo aqui é a continuação do capítulo 9. E Jesus usa essas palavras porque os fariseus haviam acabado de expulsar da sinagoga o cego que fora curado por Jesus. Eles usaram o poder eclesiástico para oprimir as pessoas e lançava depois fora. Mas Jesus mostra aqui, na cura deste cego, que ele curou este cego, depois se manifestou esse cego, depois que o cego dá testemunho lá na sinagoga. Está aí no capítulo 9. Os fariseus expulsam este cego, esse ex-cego, melhor dizendo, da sinagoga, porque testemunhou que um homem chamado Jesus curou ele. E Jesus, depois que os fariseus expulsam ele da sinagoga, Jesus vai e se identifica, se revela para o cego, e o cego é totalmente convertido pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que aqui Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu não sou um mercenário que apenas oprime, explora e devora as ovelhas. Eu sou o maravilhoso pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E nós podemos ver claramente nas Escrituras, Jesus veio para morrer pelas ovelhas. Ele amou as suas ovelhas e continua amando. Ele se entregou por suas ovelhas. E como foi que Jesus deu a sua vida pelas ovelhas? Primeiramente, ele se deu voluntariamente. As pessoas não poderiam tirar a vida de Jesus. Ele voluntariamente foi quem se entregou pelas suas ovelhas. E Jesus diz isso aí no versículo 17. Veja o que é que diz. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. E nós podemos ver aqui, amados irmãos, humanamente falando, muitas vezes nós pensamos que foi Judas, por ganância, que levou Jesus para a cruz.
Nós pensamos que foi Pedro pela sua covardia de ter negado a Jesus. Nós pensamos que foi o Sinédrio que por inveja julgou Jesus, o condenou inocentemente e levou para a cruz. Muitas vezes pensamos que foi Pilatos que por conveniência política sentenciou a Jesus à morte e levou à cruz. Não, amados, Jesus diz aqui, mesmo todos estes tramando tamanho mal contra Jesus, ele diz aqui que foi de forma voluntária que ele se entregou para morrer pelas suas ovelhas. Ele não reclamou, ele não retrucou, mas ele se entregou pelas suas ovelhas, por amor. Ele se entregou voluntariamente, mas também se entregou sacrificialmente. Ele amou as suas ovelhas, não apenas em palavras. Não havia outro caminho para salvar as suas ovelhas. Para salvar as suas ovelhas, a lei de Deus que foi violada precisava ser obedecida. A justiça de Deus que foi ultrajada precisava ser satisfeita. E somente o sacrifício de Cristo, o Cordeiro sem mácula, poderia salvar as suas ovelhas. E Cristo, voluntariamente, sacrificialmente, mas também vicariamente, Jesus se entregou pelas suas ovelhas. E o que é isso? Ele morreu no lugar das suas ovelhas. Ele morreu de forma vicária. O sacrifício de Cristo foi substitutivo. Ele morreu em lugar das suas ovelhas. Ele pagou a dívida das suas ovelhas. Por isso, que quando nós olhamos para a cruz, amados, ela é o maior arauto de Deus, proclamando o amor de Deus pelas suas ovelhas. Foi na cruz que Jesus morreu por pecadores. Nela, nós podemos ver a maior demonstração do amor de Deus. O justo morrendo pelos injustos. Só na cruz é que encontramos a fonte de vida e de salvação. E Jesus aqui, nessa passagem bíblica que nós lemos, ele em 5 ocasiões, ele vai afirmar claramente a natureza sacrificial da sua morte. Versículo 11, versículo 15, versículo 17 e versículo 18. Por isso que certo escritor já disse o seguinte: apesar do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário ser suficiente para salvar todos os pecadores, ele só é eficaz para aqueles que creem. O sangue de Cristo, ele é suficiente para salvar todos os pecadores, mas ele só se torna eficaz para aqueles que creem na pessoa bendita
de Jesus Cristo. Então, temos que entender, amados irmãos, amadas irmãs, amigos e amigas, Jesus Cristo, Ele é o maravilhoso pastor, porque só Ele sacrificou-se pelas suas ovelhas. E quem são as ovelhas de Jesus Cristo? São aqueles que creem na sua bendita pessoa, na sua obra, no seu poder. Estes não confiam em si mesmo, mas confiam tão somente naquilo que Cristo fez por eles lá na cruz do Calvário. Então Jesus, Ele é o maravilhoso pastor aqui, apresentado nesse texto que acabamos de ler, em João 10, do versículo 11 ao versículo 21. Primeiramente, porque Ele sacrifica-se pelas suas ovelhas. Mas também, em segundo lugar, o texto vai nos mostrar que Jesus é o maravilhoso pastor, porque Ele conhece intimamente as suas ovelhas. Se Ele morreu pelas suas ovelhas, Ele conhece intimamente essas ovelhas. Está aí no versículo 14 e no versículo 15. Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Que maravilhoso pastor! Ele conhece cada uma das suas ovelhas intimamente. Isso nos mostra que entre o pastor e as suas ovelhas há um conhecimento mútuo, um conhecimento profundo. O pastor conhece as ovelhas, e as ovelhas conhecem profundamente o seu pastor. E esse conhecimento não é apenas teórico, intelectual, mas é um conhecimento íntimo, estreito e espiritual com o seu pastor. O maravilhoso pastor que é Jesus, ele tem intimidade com as suas ovelhas. O maravilhoso pastor que é Jesus, ele deleita-se nas suas ovelhas, no seu relacionamento que ele tem com elas. Mais adiante, no próprio Evangelho de João, Jesus vai dizer que para as suas ovelhas, que ele não nos chama mais de servos, mas de amigo, ou de amigos. E Jesus usa aqui claramente o versículo 15 para mostrar essa verdade. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, assim eu conheço as minhas ovelhas, e também as ovelhas me conhecem. Assim como eu conheço o Pai, e o Pai conhece a mim, as minhas ovelhas conhecem a mim, e eu conheço também elas. E o que é isso? Assim como o Pai conhece, e como Ele conhece o Pai, Jesus conhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem o seu pastor. Isso nos mostra, amados e amadas irmãs, que é um relacionamento pessoal que Jesus tem com as suas ovelhas, e as ovelhas com o seu pastor. É um relacionamento profundo que o pastor tem com as suas ovelhas, e as ovelhas têm com o seu pastor. É um relacionamento íntimo que o pastor tem com as suas ovelhas, e as suas ovelhas também têm com o seu pastor.
E o que é isso? Isso é vida eterna, é comunhão com Deus, com o Pai e com o Filho. Vida eterna é intimidade com Deus, é intimidade com Jesus. Por isso que ou Ele nos chamando pela morte, ou Ele quando vier buscar as suas ovelhas. A Bíblia diz, é uma das maiores promessas que nós como ovelhas devemos aspirar em nossas vidas. Nós vamos estar com Ele e vê-lo verdadeiramente como Ele é. João diz isso em uma das suas cartas. Um dia nós estaremos com Ele, nós veremos Ele face a face, e veremos de forma profunda, íntima, gloriosa, como verdadeiramente Ele é. E a Bíblia diz também que nós seremos semelhantes a Ele. Vamos glorificá-lo e reinar com Ele eternamente. Vamos servi-lo por toda a eternidade. Que promessa maravilhosa! Jesus sacrifica-se pelas suas ovelhas. O maravilhoso pastor também conhece intimamente as suas ovelhas. Meus amados irmãos, isso nos mostra, sabe o quê? Que Jesus quer que nós, cada dia mais, tenhamos plena comunhão com Ele, íntima comunhão com Ele. Porque Jesus já está preparando-nos, nós que somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo, para encontrarmos com Ele e contemplarmos a sua glória. Por isso, amados irmãos, eu fico a duvidar das ovelhas que dizem que são ovelhas de Jesus Cristo e não buscam um profundo relacionamento com Jesus, não procuram uma comunhão profunda com Jesus, um relacionamento mais profundo com o seu pastor. Mas as verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo, elas fazem isto. Sabem por quê? Porque elas já estão sendo preparadas pelo Supremo Pastor para aquele grande encontro, para aquele grande dia, onde estaremos para sempre com Ele. Por isso que Ele é maravilhoso. Por isso, certa vez, certo pregador disse o seguinte: o céu é um lugar para pessoas preparadas. Não pensem que se você não tiver um preparo para ir para o céu, se você não tiver íntima comunhão com Cristo, sem santidade, ninguém verá o Senhor. O céu foi preparado para pessoas preparadas. Pessoas que estão sendo preparadas, santificadas, têm uma estreita comunhão com o seu pastor, porque eles creem, eles buscam todos os dias da sua vida esta verdade nas suas vidas, porque eles creem na promessa do seu pastor. E cada vez mais eles estão de forma pessoal, de forma profunda, de forma íntima com o seu pastor, estreitando cada vez mais o seu relacionamento com ele. É isso que nós, como ovelhas de Jesus Cristo, precisamos fazer diariamente. Por isso que Jesus, Ele é o maravilhoso pastor.
sacrifica-se pelas ovelhas, conhece intimamente suas ovelhas, mas em terceiro lugar, ele é considerado e mostrado aqui como maravilhoso pastor, porque ele tem outras ovelhas que ainda não estão no aprisco, mas ele vai buscar cada uma delas, porque nenhuma se perderá. Está aí no versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quando nós olhamos para as Escrituras, Deus prometeu dar a Abraão uma numerosa descendência, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações foram compradas por Deus. E essas pessoas precisam ouvir a voz do pastor e serem agregadas ao aprisco de Deus. Por enquanto, o rebanho de Cristo não está completo. Há outras ovelhas dispersas que precisam ser levadas para este aprisco. E aqui vem uma grande lição para nós, que já fazemos parte, já estamos neste aprisco do Senhor. Isso significa, amados e amadas irmãs, que precisamos fazer missões até os confins da terra. O maravilhoso pastor morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. As ovelhas que ainda estão dispersas precisam ser conduzidas por Cristo, e é Cristo quem chama essas ovelhas, e o meio que Cristo vai chamar essas ovelhas é pelo Evangelho. O versículo 16, a parte B, ele é bem clara. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Amados e amadas irmãs, isso nos mostra que, ao pregarmos o Evangelho a tempo e fora de tempo, aqueles que são ovelhas de Jesus Cristo, que estão dispersas aí no mundo, ao ouvirem a voz do seu pastor, elas ouvirão, elas serão conduzidas para o aprisco do Senhor Jesus Cristo. E isso nos dá uma motivação a mais. Isso significa que a proclamação do Evangelho é uma missão vitoriosa, pois a proclamação do Evangelho é eficaz. O chamado do Evangelho é irresistível quando as ovelhas que estão dispersas ouvirem a voz deste pastor. Haverá um rebanho e um pastor. A igreja de Cristo, o rebanho do maravilhoso pastor, não é apenas uma denominação, é um rebanho composto por todas as ovelhas, por todos aqueles e só aqueles que foram e são lavados pelo sangue de Jesus Cristo.
A igreja, segundo Jesus Cristo, se tornaria uma igreja internacional. A grande bênção do Pentecostes e a era evangélica que seguiriam seriam preditas ou estavam sendo preditas aqui por Jesus Cristo. E Jesus dá essa ordem, comissiona os seus discípulos: comecem a pregar em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E quando nós olhamos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos esta verdade. Começou em Jerusalém. A igreja estava acomodada, mas Deus traz uma perseguição para a igreja, e a igreja abre as portas e vai para os gentios. Levanta um homem chamado Saulo de Tarso para ser o apóstolo dos gentios. Porque Jesus Cristo diz aqui em João 10: tenho muitas ovelhas, me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Coisa maravilhosa. A igreja se tornaria um povo internacional, de várias tribos, várias nações, todos reunidos em um só rebanho. Deus tem ovelhas espalhadas por toda a face da terra, em todos os países. Que maravilhoso pastor é Jesus Cristo. Sacrificou-se pelas ovelhas, conhece intimamente as ovelhas. Tem outras ovelhas que ainda não estão no aprisco, mas eles há de conduzi-las para o aprisco. Mas também, em quarto lugar, ele é chamado de maravilhoso pastor, porque ele tem a voz que é poderosa, e ao ouvir a sua voz, as suas ovelhas não resistirão. Ele chamará cada uma das suas ovelhas pelo seu poder. Quando uma ovelha pela qual Jesus, o maravilhoso pastor, morreu por ela, esta ouve e atende a voz do Evangelho. Jesus a conduz ao aprisco, porque o Evangelho é a voz de Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele é o Verbo de Deus. Jesus é o Verbo encarnado de Deus. Ao contrário que muitos não querem aceitar a eleição ou até a predestinação, a eleição e a predestinação divina, longe de ser um desestímulo à pregação, é um estímulo à pregação, porque ao pregarmos o Evangelho, as ovelhas que estão aí vão ouvir a voz poderosa do seu pastor. A eleição divina de Deus é a garantia do sucesso da pregação. Ele fará com que a sua voz, que é a palavra de Deus, chegue a todas as ovelhas que estão dispersas, e haverá um só povo,
uma só igreja verdadeira, uma só família, uma só noiva, uma só cidade santa. Todos aqueles que creram em Cristo e seguem-o como bom e maravilhoso pastor. Não somente estes é que fazem parte deste rebanho maravilhoso, ou que farão parte deste rebanho maravilhoso, ou que estarão neste aprisco do Senhor. A voz do pastor Jesus Cristo, ela é poderosa, ela é irresistível. Jesus está aqui dizendo: as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, elas ouvirão a minha voz, é só questão de tempo. Aquelas ovelhas que antes da fundação do mundo já foram eleitas, já foram predestinadas pelo maravilhoso pastor. Aí haverá um só povo e uma igreja verdadeira, a família de Deus, a noiva de Cristo, onde estarão todos um dia na cidade santa, que está preparada por Deus para desfrutarmos com Ele toda a eternidade. Mas em quinto e último lugar, Jesus se mostra aqui como um maravilhoso pastor, porque Ele morreu voluntariamente e Ele ressuscitou pelas suas ovelhas. Está aí no versículo 17 e o versículo 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou a minha vida pelas ovelhas. Por quê? Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Eu vou dar a minha vida, mas eu tenho poder para reaver a minha vida, e eu vou fazer isso tão somente pelas minhas ovelhas. Que maravilhoso e poderoso pastor é Jesus Cristo. Podemos ver que Jesus aqui nos mostra a sua divindade. Ele não morreu como um mártir, nem como uma vítima do sistema. Embora os judeus tenham se reunido, os gentios também não quiseram saber dele. Pregaram ele numa cruz, mas a sua morte foi voluntária. Ele foi como ovelha para o matadouro e não abriu sequer a sua boca. Porque esse mandato ele recebeu do Pai. Sua morte não foi um acidente como muitos pensam, nem sua ressurreição foi uma surpresa, mas já estava escrito. Jesus já havia dito: eu tenho autoridade para entregar a vida e tenho também para reavê-la. Sua morte
não foi um acidente, nem sua ressurreição foi uma surpresa. O maravilhoso pastor tem poder para dar sua própria vida e depois reassumi-la, porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa. E é interessante que aí os versículos seguintes, versículo 19 ao versículo 20, a reação é interessante. Diz o texto: por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que ouvis? Aí outros diziam o seguinte: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Quem é que pode abrir os olhos de um cego de nascença? Só Deus. Jesus novamente mostrando a sua divindade. Então, amados, nós podemos ver essas 5 verdades expressas aqui nesse texto que acabamos de ler. Ele se entregou voluntariamente. Ele se entregou sacrificialmente. Ele também conduzirá as ovelhas que ainda estão perdidas, e Ele há de conduzir para o aprisco. Ele as chamará, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A sua voz é poderosa. E Ele morreu e ressuscitou, tão somente pelas suas ovelhas. E o que isso nos mostra? Finalizando, Jesus zela e sempre zelará pelo seu rebanho. Ele é maravilhoso. Jesus, Ele é o dono das ovelhas. Ele não é um mercenário. Ele nos comprou, nós que somos ovelhas, com o seu sangue. Somos suas ovelhas. Somos propriedade exclusiva dele. Somos a sua herança. Somos a menina dos seus olhos. Somos selados por Deus. O selo nos mostra que somos propriedade exclusiva de Deus. O selo de Deus em nós nos diz que somos propriedade inviolável de Deus. Ninguém pode mais tirar esse selo. E o selo também do Espírito Santo nas suas ovelhas nos diz que somos propriedade exclusiva, legítima e genuína de Deus. Por isso que muitos ali, que não eram ovelhas de Jesus Cristo, não deram crédito à palavra de Jesus. Jesus vai dizer isso mais adiante, onde será, quarta-feira, a continuidade da nossa mensagem. Nós veremos quem são as ovelhas do maravilhoso pastor.
Isso do versículo 22 até o versículo 41. Então, amados, é um dos maiores privilégios que o ser humano recebe da parte de Deus. É ser selado, é ser propriedade exclusiva de Deus. Tocou na menina dos olhos de Deus, está tocando em Deus. Mexeu com a noiva de Deus, está mexendo com Deus. Mexeu com os eleitos de Deus, estão mexendo com Deus. Maravilhoso, Jesus Cristo. Podemos apenas finalizar, dizer: a Ele toda honra, toda glória e todo poder. Amém. Ao olharmos, amados, quem nós somos, e quando vemos verdades como estas, nós ficamos imaginando: o que foi que Deus viu em mim para que Ele me escolhesse? Nada de bom. Mas, diz o profeta Jeremias: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí para mim. Certa vez, pastor Charles Spurgeon fez uma afirmação diante de uma ovelha da sua igreja e disse: pastor, eu não creio nesta questão da eleição, eu não entendo esta eleição, Deus não está sendo injusto, não? Aí Spurgeon disse: olha, uma coisa é eu ou você não entendermos a eleição, mas jamais Deus foi ou será injusto. E ele disse: por que o senhor está dizendo isso? Eu creio, e Spurgeon respondeu: eu creio tanto na eleição, que se fosse para mim escolher a Deus, eu nunca o teria escolhido, mas Ele foi quem me escolheu e que mostrou toda essa verdade para mim. Jesus Cristo disse isso lá em João 15: não fostes vós que me escolhestes, mas antes eu vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Foi Cristo que nos escolheu. Eu nunca vou entender por que Cristo me escolheu. Apenas eu tenho que crer e glorificá-lo por toda a eternidade. Então, amados, Deus continue nos abençoando, Deus continue nos fortalecendo, para que nós proclamemos este santo evangelho, para que outras ovelhas que estão aí, perdidas, que são eleitas de Deus, mas precisam ouvir a voz do Supremo Pastor, o dono delas. E só isso só se faz com a proclamação do Evangelho. Prega a tempo e a fora de tempo, disse o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, ao jovem pastor da igreja de Éfeso. E este é o nosso dever: pregar, pregar, pregar. O poder pertence a Deus. Que Deus nos abençoe e nos conceda dias e dias na sua presença. Amém.